Para nossa live agora na hora do almoço, rapidinho, né? Que hoje o dia ainda está em muita coisa boa para acontecer, mas vamos falar da palavra de Deus, né? Porque sempre a palavra vem para nos alimentar, trazer um discernimento. E nós vamos para o capítulo de Juízes 20, onde nós estamos aqui ainda nessa questão de Israel, né? Totalmente dividida, totalmente longe de Deus. E esse capítulo ele vai falando da luta de uns contra os outros, onde há uma desunião, não há força, né? Então nós vamos ver Israel dividida e vamos ver ela desorganizada, porque a divisão traz dissociação, que traz organização, tá? Então já vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer o discernimento que nós precisamos para entender essa palavra e ter a sabedoria de levar a aplicação dessa palavra para a nossa vida, amém? Então diz assim: ora, peraí, que é o 20. Então os filhos de Israel saíram, a congregação se juntou perante o Senhor de Mizipá. E como se fora um só homem, desde Dan a Betseba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido em Mizipá. E disseram aos filhos de Israel: falai como sucedeu essa maldade. Então respondeu um homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei à minha concubina de Beá, na cidade de Benjamim, para passar a noite. Os concidadãos de Beá se levantaram contra mim, cercaram a casa à noite e tentaram matar-me, violaram minha concubina, de maneira que ela morreu. Então peguei minha concubina e fila em pedaços, e enviei em toda a terra da herança de Israel, enquanto fizerem tal malefício e loucura Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, daí a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou contra um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à tenda, nenhum de nós voltará à sua casa. Porém, isso que faremos a Gibeá, procederemos contra ela por sorte. E de todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens em cada 100 de cada 1.000, 1.000 em cada 10.000, para providenciar o mantimento para o povo que, vindo de Gibeá de Benjamim, lhe faça conforme toda a loucura que tem feito Israel. Assim ajuntaram-se contra a cidade todos os homens de Israel, unidos com um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a sua voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram na cidade de Gibeá para saírem pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim na cidade 26.000 homens que tiravam a espada fora dos moradores de Gibeá. Contaram-se 700 homens escolhidos. Entre todo o povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com funda na pedra de um cabelo e não erravam. E contaram os homens de Israel, e aforam Benjamim 400.000 homens, e tiravam a espada, todos eles homens de guerra. E levantaram os filhos de Israel, e subiram a Betel, e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre vós subirá primeiro e pelejará contra os filhos de Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel da manhã, e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram na peleja contra Benjamim, e os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Entre os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo, isto é, o homem de Israel, e tomaram a ordenar a peleja no lugar onde primeiro se tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar a peleja dos filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra eles. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel, os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os filhos de Benjamim no dia seguinte saíram contra fora de Gibeá e derrubaram ainda as terras dos filhos de Israel, mais de 18.000 homens, todos que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram. E estiveram ali perante o Senhor, jejuaram naqueles dias até tarde, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor por que a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, que estava perante ele naqueles dias, dizendo: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã tu entregarei nas mãos.
Então Israel pôs emboscada ao redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel no terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja conjunta de Gibeá, como todas as outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os outra vez pelos caminhos, uns dos quais sobe para Betel e outro de Gibeá pelo campo, uns 30 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: estão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-nos a cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja de Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar, a caverna de Gibeá. Então 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram a Gibeá, e a peleja se agravou, porque não sabiam o mal que lhe tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruiu os filhos de Israel naquele dia. 25.000 homens e 100 homens de Benjamim, todos tiraram a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque o homem de Israel deu lugar aos benjamitas, porquanto estavam confinados à emboscada, havia posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar a cidade um grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começaram a ferir os homens de Israel, quase 30 homens, pois diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, com a peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar na cidade como uma coluna, virando-se Benjamim a olhar para si, eis que a fumaça da cidade subiu ao céu. Então os homens de Israel viraram os rostos, os homens de Benjamim pasmaram, porque havia mal lhe porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante do homem de Israel para o caminho do deserto. Porém, a peleja os apertou, e o que saiu da cidade destruíram no meio deles. E cercaram os benjamins e perseguiram à vontade, e pisaram até diante de Beá para o nascente do sol. E caíram Benjamim 18.000 homens, por esses sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e colheram ainda deles alguns caminhos uns 5.000 homens, e por perto seguiram a Gicudom. E feriram deles 2.000 homens, e todos caíram em Benjamim naquele dia, e foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas, fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram a penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram, os filhos de Benjamim feriram a espada, desde o homem da cidade até os animais, até tudo que achavam, como tudo que todas as cidades, quantas acharem, e puseram em fogo. Forte, né? Então aqui tem uma guerra acontecendo, né? Algo poderoso que é acontecendo. Então as tribos, elas se reúnem em Mispá, e o povo protege o pecado, o errado por orgulho, né? O povo, em vez de consertar de tudo, ele erra mais ainda, né? Porque vai pelo orgulho. Então Benjamim escolhe a guerra, né? O talento sem santidade se torna a arma do inimigo. Humildade de reconhecer o erro. Nós precisamos ter a humildade de dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu não agi de forma correta, Senhor, me precipitei, porque o Senhor, ele se agrada de um coração genuinamente humilde, né? Israel consulta o Senhor e perde. Uma causa certa, mas a motivação estava errada. Não tinha aprovação de Deus. Antes da vitória, Deus trata o nosso interno. E quarto, a verdadeira humilhação e o jejum. Deus permite os nãos e as derrotas para purificar antes de nos dar o altar, né? De nos dar a vitória. E a estratégia de Deus é a queda de Benjamim. O orgulho procede à ruína. O pecado escondido destrói. Deus não ignora injustiças. Deus age no tempo certo. Então, causas justas, motivos puros. E isso é como Deus age. Deus não age de qualquer forma, querido. Deus age com justiça que vem dele. E a justiça de Deus, ela não tarda, mas ele olha a motivação do nosso coração. E o povo de Israel aqui estava totalmente numa motivação errada, numa motivação onde eles viam coisas por benefício e por orgulho próprio. E eles estavam em desunião, eles estavam em situações onde eles não viam, sabe, mais a presença de Deus. Oi, meu amor! Ai, que honra você na minha live. Coisa linda. Saudade, minha princesa. Beijo, Silva. Beijo, Silva. Beijo, Suzy. Deus abençoe sua vida, viu? Que honra ter vocês aqui. Mulheres de Deus poderosas. Não é aquela que tem o Wi-Fi do Senhor, sabe? Que nem tem que esconder nada dela, porque Deus já mostra. Essa é a questão da mulher de Deus, você tá entendendo? Porque o que acontece? Quando a gente tem um Wi-Fi do Senhor, não precisa ninguém vir contar, não.
Porque Deus fala, entendeu? Não tem coisa melhor na vida do que isso, né? Então, Deus te abençoe. Que bom você aqui, minha amiga. Depois vou te mandar uma mensagem pra gente conversar um pouquinho. Seu café é sempre maravilhoso. E nós vamos o quê? Entender que nós precisamos pedir perdão, porque nós erramos e precisamos da presença. Porque o que vai moldar a nossa vida, o nosso caráter, que vai nos forjar é a presença do Espírito Santo. Quando ele começa a incomodar você, aquele hábito ali não é legal, a forma como você falou não foi boa. São as pequenas coisas que nos fazem viver uma vida cristã. Então o povo ali, ele estava desunido, longe de Deus, estavam vendo somente aquilo que era bom para eles, né? Estavam somente focados naquilo que era bom para a vida deles. Então a gente precisa entender que a nossa principal ligação, nossa principal amizade é com o Espírito Santo. Não tem outra. Sabe, todos os dias eu digo assim, Espírito Santo, bom dia, né? Primeiro, bom dia, Pai, bom dia, Espírito Santo. Porque, assim, é a primeira coisa que a gente tem que ter. E hoje, assim, uma das maiores coisas que eu trabalho na minha vida é um temor. Porque, assim, eu quero que o Espírito Santo, ele fique feliz ao meu lado. Que ele caminhe comigo. Eu preciso, eu necessito, porque eu sou humano, eu sou falha. Mas Deus não, Deus é perfeito, Deus é o amor. E eu quero falar para vocês duas que estão aí, que são mulheres de Deus, sabe? Fiquem firmes, edifiquem a casa de vocês. A gente precisa se unir em oração. O povo aqui, as tribos aqui, elas estavam perdendo força por causa da desunião, por causa do ego. E a gente, quando une, quando tem um amor, a gente pode até estar distante, ou pode estar tempo sem se ver, mas tem um amor, porque é um amor que vem de Cristo, que vem de Deus. E é isso que eu quero permanecer na minha vida. É isso que eu quero, essas amizades, essas pessoas, mulheres de Deus, sabe? Pra gente olhar e dizer assim, tem casamento bom, tem casas edificadas, tem filhos criados ainda na palavra. É isso que a gente precisa se levantar. Mas não é porque a Cíntia é perfeita, é porque a Cíntia todos os dias, ela pede o Espírito Santo para caminhar com ela. Sabe, eu falo, Senhor, que a tua graça se manifeste. E hoje é tão engraçado, porque assim, antigamente eu dizia assim, não, eu não tenho vontade disso não. Aí eu descobri que quem disse que eu tenho que ter vontade? E hoje a minha vontade é a vontade de Deus, né? E ela é sempre boa, perfeita, agradável. Mas a gente apanha muito para aprender isso. E hoje a minha vontade é a vontade de Deus. Amém? Amém, eu recebo. A mulher de Deus é o melhor elogio que eu posso receber. Que Deus abençoe, né? E vamos aproveitar que eu tô com mulher de Deus aqui, que Deus ele é intencional. E já vou orar que você já entre em oração comigo, para que as mulheres sejam edificadas, sejam edificadoras, né, do reino. Eu sempre penso assim, hoje eu tive várias decisões na minha vida, porque uma coisa que eu não abro mais mão é edificar a minha casa. Né? Nenhum trabalho, nenhum retorno financeiro vai dar a alegria de uma edificação de uma casa. Então eu entendi isso e hoje assim realmente a gente renuncia para ter isso. E a melhor renúncia que a gente faz, que eu creio que Deus, ele está nas casas, está na família, e a gente precisa ter sabedoria nisso. Sentir a provisão e a paz. Eu sou filha do rei, do dono do ouro e da prata. Então só me resta confiar. E claro que tem aquilo que eu preciso fazer. Exemplo, vou ter 3 reuniões ainda hoje. E glória a Deus por isso. Mas tem a parte de Deus. A minha manhã hoje de oração, a minha manhã hoje de comunhão, a minha manhã hoje é inegociável. Né? Não que eu tire a manhã toda, às vezes não dá para tirar toda, mas quando dá, é maravilhoso. Tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Senhor, vai nessas casas, alimenta essas mulheres e faz com que elas resplandeçam a tua luz. E nós cremos numa geração com mulheres edificadoras, com mulheres que são amorosas, com mulheres que são preciosas em ti, com mulheres que são rainhas, sabe? Que não vão bater boca com coisa pequena, porque elas sabem que tem o Espírito Santo, que ele fala diretamente com elas. E é assim que nós vamos caminhar. Amém? Que honra ter vocês, viu? Amo vocês de paixão, viu? Sil e Suzy, que são mulheres de Deus maravilhosas. Que honra, minha amiga, que honra ter vocês aqui, tá? Que honra ter a oportunidade que nessa jornada, tô emocionada, já tô meio romântica assim, ter vocês na minha vida, sabe? Eu honro a vida de vocês, tá? Fica com Jesus. E vamos ter um ano incrível, dia incrível e continuar edificando nossas casas. Fica com Jesus.